Final de um campeonato estadual. 2 times rivais vão disputar o título dentro do campo. A Polícia Militar organiza a segurança do evento como se fosse a preparação para uma guerra. Viaturas nas ruas, armas, cachorros, bombas de efeito moral. No Brasil contemporâneo, falar sobre futebol acaba levando para um segundo assunto quase que obrigatório, a violência. O convidado do Novo Debate de hoje é o professor de Sociologia do Esporte da pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira e professor aposentado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maurício Murat. O professor falou sobre as cadeias, que representam a violência da nossa sociedade, que está presente no nosso dia a dia, no trânsito, nas relações, até dentro da casa das pessoas, e também no futebol. Só que quando a gente fala em violência no futebol, a gente imagina logo as brigas de torcida, confusão no campo, mas essa violência, ela também faz parte de outras relações no futebol, né, professor? É verdade. O Brasil, a gente tem que olhar isso de frente. O Brasil é um país violento. Já falei. Vivemos 350 anos de escravidão, fomos o último país do mundo a abolir esse sistema. E ao abolir o sistema, não criamos políticas públicas de incorporação do negro nas instituições, no mercado de trabalho e na vida. Hoje somos o país que mais matamos torcedor do mundo. Era a Itália, em segundo lugar a Argentina, em terceiro lugar o Brasil. Hoje o Brasil alcançou esse triste pódio. Desde 1912, somos campeões mundiais em todos os anos, campeões de morte de torcedores. Mas também somos os campeões mundiais em mortes de gays. É o país que mais mata gay do mundo. Também temos o trânsito mais violento do mundo. São quase 50 mil mortes por ano. Só de motoqueiros são 20 mil mortes. O que mostra uma covardia, porque os grandes veículos atingindo os motoqueiros e que mostra também uma falta de educação no trânsito, que os motoqueiros são muito ousados. Então revela uma porção de coisas do país. O Brasil tem um índice hoje de mortes por ano de cerca de 60 mil homicídios. Isso é considerado pelas Nações Unidas um número altíssimo. Então o país é violento. E a gente que vive a realidade do Brasil, em todas as regiões, em cidades, até microcidades. Hoje o crack, por exemplo, esse é um outro problema de violência, as drogas, é um problema imenso. O crack já chegou hoje a 99% das cidades brasileiras. Portanto, grandes, médias, pequenas e microcidades. E a droga é um problema enorme, que é outro dado de violência. Então o futebol, eu costumo dizer até de forma jocosa, o endereço do futebol brasileiro é o Brasil. Então o futebol reflete os problemas da realidade brasileira. E tem também a violência, que eu costumo chamar de violência do futebol, que é uma violência nas 4 linhas, que é agressão, mutilação, o jogador fica muitas vezes afastado 1, 2, 3, 6 meses da sua profissão, é a violência do futebol. É um esporte coletivo, de contato físico, de muita disputa, jogado com os pés, que histórica e culturalmente, a antropologia física diz que os pés são mais brutais do que as mãos. Então um chute é alguma coisa muito mais agressiva. Então é um esporte jogado com os pés, é coletivo, é de contato físico e é muito espetaculoso e muito comercial. Isso gera disputas, agressões e violências dentro de campo. Agora, as violências que mais chamam a atenção, que estão hoje em destaque, são as violências entre as torcidas organizadas. Aliás, entre facções organizadas infiltradas nas torcidas organizadas. Porque quando falamos de torcidas organizadas, estamos falando de um universo no Brasil de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. E somente 5% desses organizados é que são envolvidos e reincidentes em conflitos, agressões, homicídios e depredações. Portanto, é uma minoria perigosa, que tem que ser contida pela mão dura da lei, mas é uma minoria. Não podemos criminalizar nem demonizar as torcidas em função de uma minoria. É preciso separar o joio, a erva daninha, do trigo.